E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente vai falar hoje de um assunto que é bem legal, polaridade da molécula. Vê bem, se eu chegar para você e falar assim, a manga estava gostosa, você sabe que eu estou me referindo à manga fruta, não é? Se eu disser a manga da camisa está frouxa, você sabe que eu estou falando da manga roupa. Então, veja, a mesma coisa a gente vai estudar hoje. Existe polaridade da ligação e existe polaridade da molécula. O nome é polaridade, mas são coisas totalmente diferentes. Vamos ver aqui como é que o Enem cobrou isso da gente. Vem-se embora. Olha aí, pessoal. Vê bem. A gente vai ter aqui, ó, o inicialzinho daqui. Ele diz assim: na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, preste atenção, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia, certo? Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. Ele está relacionado ao que aí, pessoal? Logicamente, ao raiar do dia, você tem o efeito da temperatura, o efeito do orvalho, que facilita com que a vaporização seja maior, e aí você consiga tirar a substância que você quer. Aí ele diz, a explicação científica que justifica essa prática se baseia em quê? Na letra E, elaboração das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Não, não é, pessoal, não é esse o processo, né? Aí você teria etapa clara, etapa escura, é muito mais biológica do que química o processo. Letra D, oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. Não tem nada a ver com a fotossíntese, pessoal. Letra C, solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Veja, como é que eu vou solubilizar pelo orvalho se a substância que eu estou interessado é um óleo? E o óleo, ele é apolar. O orvalho tem água, ele é polar. E polar e apolar não se misturam. Então, não é letra C, embora seja um distrator forte, tá? Letra B, polimerização dos óleos, catalisada pela radiação solar. Tá tudo errado. E outra coisa, sol não é catalisador. Catalisador é uma substância, tá? O sol não é uma substância. Então a resposta da questão é letra A, volatilização das substâncias de interesse. Então olha bem, eu escrevi aí, ó, a explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização da substância de interesse, que é um óleo, pois ao raiar do dia, pessoal, a temperatura, comparando a outros horários de coleta, a temperatura é menor. E com isso, você consegue ter uma vaporização maior. E a intensidade da luz do sol também interfere nesse processo. Então, a resposta da questão é letra A, volatilização da substância de interesse. Então, questão bem interessante da nossa provinha do Enem. Legal? Então, vê bem, pessoal. Aqui a gente agora está falando de uma questão que caiu com a polaridade das moléculas de uma maneira assim bem, né, superficialzinha. Mas vamos agora ver exatamente como é que funciona a polaridade da molécula. Estão prontos? Vem comigo. Vem, vem, vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Tam, tam, tam. Olha aí, pessoal, vê bem. Imagine que a gente tem aqui essa ligação CO2. Legal? Tá aqui, não tá? Me diz uma coisa, quando eu faço a ligação CO2, eu sei que carbono é não metal, oxigênio é não metal. Então, aqui é uma ligação chamada de covalente, não é verdade? E como eles têm diferentes eletronegatividades, eu digo que é covalente o quê? Polar. Agora, imagine que eu tenho aqui, olha, por exemplo, H2.
Uhum. Aqui a ligação é entre não metais, considerando hidrogênio, né? Então a ligação é covalente, o quê? Apolar. Então, covalente polar é quando eu tenho o quê, pessoal? Diferentes eletronegatividades. Exatamente. Diferentes eletronegatividades. Em outras palavras, quando eu tenho elementos diferentes, né? E covalente apolar é quando eu tenho iguais eletronegatividades. Em outras palavras, elementos iguais. Então, por exemplo, covalente apolar O2, P4, O3, S8, N2 e por aí vai. Covalente polar CO, N2O, H2O, H2SO4, quando eu tenho elementos diferentes. Tudo bem? Isso é a polaridade da ligação, tá bom? Isso é a polaridade da ligação. Só que a gente precisa agora da polaridade da molécula. E olha como é legal a gente visualizar isso, pessoal. A polaridade da molécula, ela vai me dar uma relação vetorial. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, BeCl2. Olha, um vetor puxa o cloro, que é mais eletronegativo, para um lado. O outro puxa o cloro para o outro lado. Então a gente tem o que aí? Os dois vetores se anulam. Uhum. Então eu digo que μ é igual a zero. Guga, o que é μ? μ é o chamado vetor momento dipolo. Exatamente. É o vetor que vai determinar a polaridade da molécula. Se μ for igual a zero, eu estou perante o que a gente chama de molécula apolar. Não é legal, pessoal? Se μ for igual a zero, a minha molécula é apolar. Molécula, ela é uma molécula. Então, μ igual a zero e μ diferente de zero. Então, pessoal, na hora da prova, não é muito sadio ficar fazendo vetor o tempo todo. Então, imagine que eu chego na prova e coloco para você essas moléculas aqui, ó. Você vai se deparar com CH4, CO2, BF3, certo? Essas moléculas aqui. E eu te pergunto, ela é polar ou apolar? Pessoal, você vai fazer pela simetria. É direto, vê. Quantos ligantes iguais eu tenho aqui? Eu tenho 4 ligantes iguais, já que eu tenho 4 hidrogênios. E quantas ligações eu tenho? 4. Então eu tenho 4 ligações e 4 ligantes iguais. A minha molécula tem simetria, então ela é uma molécula apolar. Então, toda vez que o número de ligações for igual ao número de ligantes, a minha molécula é apolar. Aqui eu tenho quantas ligações? Pessoal, eu conto ligação. Pode ser simples, pode ser dupla, pode ser tripla. Eu conto ligação. Eu tenho 2. E quantos ligantes iguais? 2 também. Então, aqui a minha molécula é simétrica. Mi é igual a zero e eu estou perante uma molécula o quê? Apolar. Aqui embaixo, BF3, eu tenho quantas ligações? Eu tenho 3 ligações. E quantos ligantes iguais? 3. Então, se o número de ligação é igual ao número de ligantes iguais, μ é igual a zero. E eu tenho uma molécula, o quê? Apolar. Certo? Isso aí, pessoal, é a polaridade da molécula. Agora, imagine que eu tenho aqui, ó, CH3Cl. Vá, raciocine comigo. Tem quantas ligações aí? 4. Mas eu tenho quantos ligantes iguais? Apenas 3. Opa! Então não bateu. Como não bateu, o que é bater? O número de ligações ser igual ao número de ligantes idênticos. Eu só tenho 3 ligantes e 4 ligações. Um ligante é diferente, que é o cloro.
Então, estou aqui perante uma molécula polar. Não é legal? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho, olha que legal, BeClF2. Eu tenho quantas ligações? Tenho 3 ligações, ó. 1, 2, 3. Mas só tenho quantos ligantes iguais? Somente 2. O cloro é diferente deles. Então, aqui, Mi é diferente de zero e eu estou perante uma molécula o quê? Polar. Pessoal, a polaridade da molécula é diferente da polaridade da ligação. Se a molécula é polar, lembre, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Agora, tem um detalhe que é fundamental. Preste bem atenção, tá? Isso aqui é super, hiper, mega importante, pessoal. E o que é tão importante, Guga? Essas moléculas que eu vou colocar aqui, ó, H2O, NH3, O3. Olha aí. O que é que tem nessas moléculas? O elemento central, o elemento que está no meio da molécula, por exemplo, o oxigênio, é família 6A. Olha aí, tem 2 pares de elétrons sobrando. O nitrogênio é família 5A. Tem 2 pares não ligantes, né? O oxigênio é 6A. Tem 2 pares não ligantes. Quando a gente se depara com isso, pessoal, tem uma novidade, né? Moléculas que sobram par de elétron, elas polarizam. Aí a gente sempre brinca na sala de aula, né? Sobrou par é polar. Sobrou par é polar. Sobrou par é polar. Então, todas essas moléculas têm par de elétron não ligante. Então, a gente considera que são moléculas o quê? Polares. Lembrando que polaridade da molécula é determinada pelo vetor momento dipolo. Polaridade da ligação, basta olhar os ligantes. Então, pessoal, isso é importantíssimo, tá? Então, bora lá, vamos continuar aqui olhando agora para o nosso slidezinho, fazendo dele um resuminho bem legal, certo? Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. A polaridade da ligação. A gente olha os ligantes, né? Por exemplo, F2 são elementos iguais, flu com flu. Então, a ligação é covalente a polar. HF, ligação covalente polar, onde o flu é mais eletronegativo, então polariza a ligação. Lembre-se, HCl, quem é mais agora aqui, ó? Eu tenho 2 ligantes e eles são diferentes, e o cloro é mais eletronegativo. Então, essa molécula, ela tem um vetor momento dipolo diferente de zero. Ela é uma molécula polar. Então, não estou preocupado com a polaridade agora da ligação. Estou polaridade da molécula. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, quanto maior a diferença, né, maior a polaridade dessa molécula. Se o vetor for igual a zero, vetor momento dipolo μ, a molécula é apolar. Se o vetor for diferente de zero, a molécula é polar. Pessoal, a polaridade da molécula ela é determinada pelo somatório dos vetores deste momento dipolo. Só que a gente vai olhar como? Número de ligações, número de ligantes. E aí a gente vê se for simétrica ou não. Moléculas polares, que têm polo positivo e negativo, elas alinham-se no campo elétrico, com as extremidades negativas voltada pelo lado positivo do campo e a parte positiva dela voltada para o lado negativo do campo. Então, quando a molécula é polar, ela tem essa relação. A gente viu na aula passada que CO2, por exemplo, quando eu tinha 2 ligantes e não sobra par no elemento central, eu tinha uma molécula linear, não era isso? Então, aqui, ó, tenho 2 ligantes iguais e 2 ligações. A molécula é apolar. Mas Guga é dupla, não interessa. Pode ser dupla, tripla, eu conto como ligação. Aqui, ó, CS2, 2 ligações, 2 ligantes iguais, apolar. Tá certo? Então, toda vez que o número de ligação for igual ao número de ligantes, a molécula é apolar. Olha que detalhe. CO2, por exemplo, a molécula é apolar, eu não tenho dúvida. E a ligação é covalente
porque eles são não metais, polar, porque eles são diferentes. Quem? Carbono e oxigênio. Então, lembre-se, a ligação eu olho apenas para os elementos. A molécula eu olho todo, tá legal? Então, vamos lá. BF3, 3 ligantes, a molécula é trigonal. Lembra disso? Aí eu venho para cá e olho, ó, quantas ligações eu tenho? 1, 2, 3. Quantos ligantes iguais? 1, 2, 3. Então, a molécula é uma molécula o quê? Apolar. Entendeu? Guga, e com 4, com 5, mesma coisa, mas veja, água. A água tem 2 ligações. Só que eu vi com você que sobram pares de elétrons no elemento central. Ó. Sobrou par, polariza. A molécula é polar. SO2 também sobra par de elétron no enxofre. Ó. Ele é família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um par sem ligar. Sobrou par, a molécula é o quê? Polar. Não é legal de ver isso? NH3, pessoal, olha, tem 3 ligações e 3 ligantes, mas cuidado, porque o nitrogênio é família 5A. Lembra que eu falei? 1, 2, 3, sobra 2 parezinhos aqui. Então a molécula é polar. Guga com 4. Olha aqui, eu tenho 4 ligações e 4 ligantes. A molécula é uma molécula apolar, certo? Eu tenho 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, e 4 ligantes iguais. Então, a molécula é apolar. Olha para o lado de cá. 4 ligações e apenas 3 ligantes iguais. Então, a molécula é polar. Ela só é apolar quando o número de ligações for igual ao número de ligantes. Então, ligantes ó, sobrando no elemento central, a molécula é polar. Legal? Sobrou par é polar. Sobrou par é polar. Sobrou par é polar. Toda molécula que sobra par, ela é polar para a gente, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem aí, ó, a polaridade de um líquido pode ser comprovado observando-se o comportamento dele com um filete desse líquido sendo atraído por um objeto carregado eletrostaticamente. Então, se eu pegar um objeto carregado eletrostaticamente e colocar perto da água, a água sofre um pequeno desvio, tá aqui, tá vendo? Porque a água é polar. Se fosse uma substância polar, passaria direto sem sofrer nenhum desvio. Então, não se esqueça, tá? Por exemplo, CCl4 é apolar e a água é polar. Aí você passa, ó, eletrônio, você passa ali pelo material para que ele fique eletrolizado. Então, vê, ó, olha agora aí, ó. A água vai sofrer um desviozinho, ó, tá vendo? Vê, ó. Aí o tetracloreto de carbono não desvia nada. Por quê? Porque o CCl4 é apolar. Agora vamos ver a água é polar. Se a água realmente é polar, como eu estou te ensinando, ela vai desviar, ó. Tá vendo que ela desviou? Então, pessoal, isso é bem interessantezinho, tá? A polaridade da molécula pode ser visualizada claramente aí. E o modo geral, a gente vai dizer que semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Isso de um modo geral. Pessoal, os hidrocarbonetos compostos que têm hidrogênio e carbono, eles são totalmente apolares, tá bom? Eles são apolares. Não esquece esse detalhe que ele é fundamental. Então, agora, só para fazer uma revisão final, vamos vir para o meu quadro aqui para a gente se deliciar aqui. Vem-se embora, vem cá. Olha que legal. Pessoal, se eu colocar numa prova para você assim, ó, CH3Cl. Vamos ver lá? Me diga, primeira coisa, a molécula é polar ou apolar? Você faz, só tem 4 ligações, mas só tem 3 ligantes iguais, não é? Então, Mi é diferente de zero, eu tenho uma molécula polar. Tá vendo você? Ela tem 4 ligantes e não sobra par. Então, a geometria dela é tetraédrica. E a hibridação, Guga? A hibridação, aqui, ó. S, pode ser S de novo? Não. P, P, P. SP3. Guga, e a ligação? A ligação é covalente e polar, não é? Porque são não metais diferentes. Vamos fazer outro? Bora?
BCl3. Ó, me diga, quantas ligações eu tenho aí? 3. E quantos ligantes iguais? 3. Então, Mi é igual a 0. Eu estou perante uma molécula, o que, pessoal? Apolar. Certo. Guga, qual é a geometria dela? Ela tem 3 lados e não sobra par. Ela é trigonal. O ângulo é 120 graus, né? Guga, ela é SP, SP2 ou SP3? Bora ver. SPP. Ela é SP2. Não é fácil de se perceber? Guga, e se sobrar par? Ah, boa ideia. Por exemplo, aqui, ó. NH3. Tem 3 ligantes, né? Cuidado para não achar que é trigonal, porque quando sobra par, a gente já sabe, sobre o par é polar, sobre o par é polar. Mi diferente de zero, estamos perante uma molécula o quê? Polar. E aí eu lhe pergunto, essa sobradinha de par muda a geometria? Muda. Ela vira uma geometria piramidal, não é? Guga, e a hibridação? Muito bem, ó. S, P, P, P. Conta o par de elétron. SP3. Tu pode fazer outra? Posso. Tem espaço aqui no caderno e te faz quantas você quiser. Aqui, ó. H2S. Guga, enxofre é família 6A, né? Então sobram pares, né? Sobra. Vê bem, sobrou par, a molécula já é o quê? Polar. Molécula polar. Me diz uma coisa. Qual é a geometria dessa molécula? Quando eu tenho 2 e sobra par, linear vira angular. E qual é a hibridação, Guga? SPPP. SP3. Não é legal? Vou fazer mais uma para você ficar bem felizinho, tá? PCl5. Olha aí. Quantas ligações eu tenho? 5. E quantos ligantes eu tenho? 5. São iguais? São. Então, Mi é igual a 0. Minha molécula é uma molécula o quê? Apolar. Guga, 5 ela é o quê? Ela é uma bipirâmide trigonal. Ah, é uma bipirâmide de base trigonal, né? O ângulo é qual? 120 e 90. Uhum. E qual é a hibridação, Guga? SPPP. Pode ser P de novo? Não. Então, é SP3D. Então, pessoal, é importante isso, tá? Polaridade da molécula e polaridade da ligação. Não confunde não, tá? Beijo, valeu, pessoal. Segue o canal e dá essa força.